Olá, eu te ajudo a ressignificar aquelas feridas emocionais que você tem dentro de você que estão te impedindo de viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de conquistas, de abundância, de prosperidade. E hoje nós temos despertar sistêmico. Bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia para quem está aqui, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Duno, Luke, Fátima, Paula, nossa, entrou muita gente, não deu para ler tudo. Bom dia para todos, Jack, Vera. Então, gente, hoje tem despertar sistêmico. Sandro, o que é o despertar sistêmico? É um momento terapêutico que você tem comigo, um aconselhamento sistêmico para você trazer para mim uma questão que você está vivendo na sua vida, uma dor, um problema, um desafio que está sendo realmente algo que incomoda, que te maltrata, que te prejudica, que prejudica as relações. Bom dia, Duno! Bom dia, Misa! Bom dia para todos vocês! Então, para quem que é essa live de hoje? É para você que tem uma dor, que tem uma ferida, que está vivendo vivendo uma situação desafiadora e você está buscando um entendimento, um autoconhecimento para você resolver. Sandra, essa live é para homem ou é para mulher? É para os dois. Essa live é para os dois, porque ambos têm desafios na vida. Bom dia, Patrícia, Diego, Mimi, bom dia para todos vocês, Elimara. Então, gente, coloque já aqui para mim, enquanto eu vou fazendo a introdução desse nosso momento, qual que é o desafio que você tem vivido hoje, pelo que você está passando hoje que está doendo? Sandra, não está doendo. Muitas pessoas dizem isso para mim, mas está te incomodando, está trazendo problemas na sua vida, né? Qual que é a questão que você está vivenciando hoje que está sendo realmente desafiadora? Porque existem sinônimos, né? Algumas pessoas sentem uma dor muito profunda, outras pessoas vivem desafios na vida e assim sucessivamente, mas tudo isso tem a ver com um trauma, tem a ver com uma ferida emocional. Bom dia, Costa, Nil, Kelly, Eliane, sejam todos muito bem-vindos. E olha, como essa live é uma live que vai contribuir muito com muitas pessoas, vamos fazer o seguinte, todos vocês que já chegaram aqui, vamos formar aqui uma corrente do bem. Clica já aqui, ó, nesse aviãozinho. Mande para os seus amigos, para os seus contatos, mande para 5, 10, 15, quantas pessoas você tiver aí nos seus contatos, porque o que a gente fala aqui é algo que pode sim transformar e muito a vida de muitas pessoas. Bom dia, Simone, Lucirene, bom dia, Lourdes, todos vocês. Então, vamos compartilhar. Se você está me assistindo pelo YouTube, compartilhe também essa live. Se você não está inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Se você está aqui me assistindo no Instagram, começa a me seguir, também ativa lá o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo, tá? Nós precisamos criar o hábito, bom dia, Cunha, de quê? De disseminar informação boa, de disseminar conhecimento, coisas que vão edificar, que vão transformar para o bem e não coisas que vão denegrir a imagem, não coisas que vão diminuir tudo que a gente tem na nossa existência, tá? Então vamos lá, Sandra, tô chegando agora, não te conheço. Quem é você? Vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora, eu sou terapeuta sistêmica, também sou facilitadora em constelação familiar, entre outras técnicas que eu utilizo. Para quê, Sandra? Eu utilizo tudo isso para te ajudar a ressignificar problemas, emoções, sentimentos, tudo que tem na sua vida que está consciente ou inconsciente,
mas que está te bloqueando, que te impossibilita de ter relacionamentos saudáveis, que te impossibilita de ter uma vida próspera, abundante, feliz, que te impossibilita de viver com confiança, com coragem, com alegria. Então, todas essas técnicas, elas vão contribuir com você para o seu processo de cura emocional, de ressignificar. E claro que o ressignificar inclui também crenças, né? Reprogramação de crenças, tirar as crenças negativas e colocar crenças positivas no lugar, desbloquear o seu coração e a sua mente. Por que isso, Sandra? Porque tudo é emoção. Por mais que você seja uma pessoa racional, ainda assim o seu lado emocional, ele comanda a sua vida. E se você tem emoções, né, desordenadas, sofridas, o que acontece? Você é comandado por essas emoções e a sua vida se transforma num caos, mesmo você sendo uma pessoa racional. Então, o ideal é o quê? É a gente buscar conhecer as nossas emoções, curar as nossas emoções, elevar as nossas emoções para que a gente tenha uma vida boa. Porque você, querendo ou não, quem comanda a sua vida são as suas emoções. Bom dia, Iraci! Bom dia, Rocha! Bom dia, Dilma! Vamos lá. Gente, como foi falado na semana passada, no Despertar Sistêmico passado, eu fiquei hoje de atender, se eu não me engano, o Paulo. Se o Paulo já chegou e eu não vi, se manifeste, tá, Paulo? Caso o Paulo não esteja aqui e alguém queira entrar ao vivo comigo para eu trazer para você essa orientação sistêmica, bom dia, Maria, já se manifeste aqui, porque eu vou responder algumas perguntas e já vou para o atendimento, tá bom? Essas perguntas que eu anotei para responder são perguntas que eu recebo no WhatsApp, no direct, na caixinha de perguntas, tá? Dos meus próprios clientes também. Então, essas perguntas vêm da onde? Vêm do público, vêm de vocês. E eu percebo que muitas vezes as pessoas têm uma certa timidez em colocar aqui o desafio pelo qual está passando na vida, né? Mas que quando sou só eu e a pessoa é mais fácil. Então, vocês podem me mandar as perguntas pelo direct, pelo WhatsApp, tá? Eu entendo tudo isso. Mas você que tá aqui e que quer esse auxílio, já pode colocar aqui que já já nós vamos conversar também. Então vamos lá, bom dia, José Rivá, Walter, vamos lá então. Olha, gente, para equilibrar a nossa relação aqui, eu estou sempre conversando com vocês sobre as bases, os alicerces sistêmicos, né? E uma dessas bases é o quê? É o equilíbrio que é preciso existir nas relações. E como que a gente equilibra a nossa relação aqui, né? O tempo, o conhecimento, o carinho que eu estou aqui dedicando para vocês. Como que vocês podem retribuir isso para mim? Coraçãozinho, conversando comigo aqui na live, compartilhando, deixando a sua mensagem, dizendo para mim, olha, Sandra, eu sou o Walter, eu estou falando de tal cidade e eu já vou falar para vocês de onde eu falo também, tá? Sempre as pessoas me perguntam, eu falo do Distrito Federal. Então, vamos equilibrar a nossa relação para que essa relação seja harmoniosa, seja realmente transformadora. Deixa aqui seu coraçãozinho. Depois que a live terminar, coloque no Instagram ou no YouTube o seu comentário. Deixe também lá o seu gostei, o seu coração. Para que isso? Para que vocês me ajudem a levar essa mensagem mais longe. Essa é uma forma de vocês contribuírem com o mundo, de equilibrar a nossa relação e da gente viver uma relação cada dia mais harmoniosa. Bom dia, Nazaré. Bom dia, linda de Mococa. Bom dia, Verônica. Vamos lá, então. Gente, eu recebi muitas perguntas relacionadas a relacionamento. Isso, vamos caprichar nos coraçõezinhos. Deixe também seus comentários. Ó, e já deixa aqui também
se você gostaria de entrar ao vivo comigo, porque se o Paulo não estiver aqui, quem colocar a mensagem aqui primeiro é a pessoa que eu vou chamar, tá? Bom dia, Juliana, vamos lá então. Lucileia, seja bem-vinda. Gente, eu recebi muitas mensagens sobre relacionamento. Diversos comentários, diversas coisas. Bom dia, Juliana. Shirley, bem-vinda. E eu vou trazer aqui para vocês uma visão sistêmica geral, tá? Olha, eu recebi o seguinte, eu vou resumir. Sandra, eu passo por muitos relacionamentos, mas meus relacionamentos não duram. Recebi esse tipo de comentário de homens e de mulheres. Outra questão que eu recebi, olha, hoje eu tirei um homem da sarjeta, transformei a vida dele, ele não era ninguém sem mim. Hoje ele é um homem de verdade, mas agora ele não me valoriza. Olha só que tipo de comentário, que tipo de situação as pessoas estão vivendo. Bom dia, Líria, Silvana, Rosalina. Outra questão, né? Sandra, eu não me casei, eu vivo junto, mas eu não sou uma pessoa casada. Então, gente, e muitas outras que a gente vai conversando aqui, tá? Mas tudo que eu recebi, a gente pode compilar nesse seguinte conhecimento que eu vou trazer para vocês. Chaves, Sueli, Grazi, sejam todos bem-vindos. Por que os relacionamentos hoje em dia, eles estão tão tóxicos, tão problemáticos, tão conturbados? Porque a gente busca no outro o que a gente deveria dar pra gente. Quando eu converso com as pessoas, e essas mesmas pessoas aqui relataram também para mim nos seus comentários, né, que queriam um relacionamento que trouxesse segurança, que desse carinho. Tudo que a pessoa queria era só dormir juntinho. Olha só. Tudo que a pessoa queria era alguém que a valorizasse. Por que os relacionamentos não dão certo? Porque você quer que o outro dê para você algo que você pode te dar. E o que você pode te dar, você tem que se dar. Dormir abraçadinho, você pode dormir com você. Se sentir seguro ou segura, você pode dar essa segurança para você. Segurança emocional, segurança financeira, segurança intelectual. E aí, a gente quer que o outro dê pra gente o que a gente tem que se dar. E essa relação, ela pode dar certo? Muito difícil essa relação dar certo. Porque num relacionamento, a gente tem que buscar o quê? A gente tem que buscar leveza, equilíbrio. A gente tem que buscar realização conjunta. Não é o outro fazer para você e nem você fazer pelo outro. É você estar tão bem com você, você se ama tanto, você se respeita tanto, você te traz tanta segurança, tanto bem-estar. É tão bom ficar com você, né? Você mesmo ficar com você. A sua presença é tão grandiosa, você adora assistir um filme com você, você adora dormir com você. A sua companhia é a melhor do mundo, você adora fazer as refeições em estado de presença com você. Aí sim, se uma outra pessoa entra na sua vida, o que acontece? Esse relacionamento, ele cresce. Você não precisa buscar no outro companhia, você não precisa buscar no outro segurança, você não precisa buscar no outro o que você tem condições de se dar. Sandra, mas eu não consigo me dar sentimento de confiança, de segurança. Quando a gente não consegue fazer por nós o que só nós devemos fazer por nós, é porque a gente tem uma ferida muito profunda, uma ferida emocional. E que ferida é essa? Essa ferida são inúmeras,
tá? Não existe uma única ferida, são feridas de diversas ordens, feridas emocionais que começaram na infância, quando a gente se sentiu abandonado, quando a gente se sentiu menosprezado pelo pai, pela mãe, quando eram pais ausentes, né? Quando a gente vivia na mão de babá, de empregada ou até mesmo sozinho, trancados dentro de casa porque o pai e a mãe iam trabalhar. Quando não tinha uma pessoa para preparar uma refeição equilibrada para a gente comia qualquer coisa, miojo, pão com mortadela, né? E assim, matou a fome? Matou, mas não era só essa fome, né? Porque a refeição em família não é só arroz, feijão, né? Algo para nutrir o seu corpo. Quando você faz uma refeição em família, ali você se nutre de amor. Ali você se nutre também de presença, você se nutre de pai, de mãe, de família, de irmãos. Então a gente cresce e o que a gente faz? Dentro de nós tem uma criança ferida. Sandra, eu não tenho criança ferida, eu sinto muito em ser portadora dessa mensagem para você, mas todos nós temos. Sandra, você é terapeuta, você também tem? Tenho, hoje não mais ferida como antes, porque a nossa criança interior ferida, a gente vai curando ela e ela vai se fortalecendo. Então, dia a dia você cura a tua criança interior, tá? Mas todos nós temos em maior grau ou em menor grau. E olha o quanto isso é grave. Quando nós vamos para um relacionamento amoroso, olha, já crescemos, temos 18, 20, 25, 30, 40, 50, 70 anos. Somos adultos? Somos adultos. Mas a gente ainda tem criança ferida dentro de nós? Tem. E o que a gente faz? A gente enfia o pé pelas mãos. O que a gente faz? A gente atrai para a nossa vida homens e mulheres com as mesmas feridas emocionais que nós temos. Sabe a lei da atração? Você atrai para a tua vida tudo que você é. Se você é uma pessoa ferida emocionalmente, você atrai gente ferida para você. Aí você é uma pessoa que quer muito se sentir amada, porque você não foi amado na infância como você gostaria. Aí você atrai para a sua vida um homem ou uma mulher que também precisa de amor. Se tem duas pessoas feridas precisando de amor, quem que vai dar amor para quem? Aí fica naquele joguinho, né? Ó, eu comprei um presente para você, você não fez nada para mim. Ó, eu tô aqui te dando amor, eu faço tudo por você, mas você não faz nada para mim. E daí entra nessa questão aqui que eu fiz questão de anotar, ó, que eu recebi. Eu tirei um homem da sarjeta, foi o comentário que eu recebi. Transformei esse homem num homem de verdade. E hoje ele não me valoriza. O que é que tem por trás dessa fala? Ó, eu, uma criança ferida que precisava de amor, peguei outra criança ferida que precisava de amor, de cuidados. Cuidei dessa criança para que ela crescesse, ficasse boa. Essa criança é o homem, tá? E esse homem, depois de bom, de saudável, cuidasse de mim, da minha criança ferida. Tem como esse relacionamento dar certo? Não tem nunca. Aí a gente quer fazer pelo namorado, pela esposa, o que a gente não fez por nós. Como que os relacionamentos vão dar certo? Não vão. E eu preciso trazer esse despertar de consciência para você. Bom dia, Silvana. Bom dia, Rosilda, Luzilene, Luziene, contadora, Sandra, Tânia. Então, a gente precisa ter essa consciência. Para o relacionamento dar certo, a gente precisa se curar. A pergunta, né? Sandra, mas eu já tô casado. Como que eu faço? Eu já casei com uma criança ferida igual a mim. Aí você tem que se curar. Você tem que buscar se curar, porque o que tem dentro de você é que fez você atrair essa pessoa para você. Sandra, meu marido, minha esposa me trai, me maltrata, me desrespeita, me desonra. Eu atraí isso para mim? Atraiu. Infelizmente, eu preciso ser honesta com você, porque a emoção que a gente tem dentro da gente é uma emoção que atrai gente doente também. Às vezes, não com os mesmos problemas. Não quer dizer que você traia
o seu marido ou a sua esposa, mas ele te trai. Por quê? Porque vocês estão na mesma sintonia de dor. O sintoma é diferente, mas a energia da dor é a mesma. Então você tá mendigando, com muito carinho eu tô falando isso, tá? Isso é inconsciente. Você mendiga amor e a pessoa não suporta essa mendigância e daí ela vai buscar fora o que ela gostaria dentro, porque ela também tá mendigando amor. Então, gente, é um ciclo de dor, é um ciclo sem fim, de desgraça, de tristeza, de problema. Sandra, o que eu faço? Nós precisamos curar nossa criança interna. Você, mulher, você, homem que está me ouvindo, para você se curar, para você se fortalecer. Quando você cura a sua criança interna, o que vai acontecer com esse relacionamento que você vive hoje, né? Se o seu parceiro ou a sua parceira realmente amadureceu, viu a sua transformação, essa pessoa vai buscar a transformação para a vida dela também. E o relacionamento de vocês, que era uma bagunça, pode se organizar e vocês viverem bem. Ou podemos ir para um outro extremo. Você curou a sua criança ferida, mas essa pessoa não está buscando curar a criança ferida dela. Aí a criança fica aqui, né? Tendo comportamentos inadequados, fazendo um monte de coisa sem limite. E você vai chegar num ponto, você que curou a sua criança. Ou você vai dizer, olha, eu não suporto mais isso, eu preciso de uma pessoa adulta como eu, com a criança ferida já curada ou pelo menos estabilizada, a caminho da cura, e você não dá mais para viver comigo, você não serve mais para mim, e daí você tira essa pessoa de cena da sua vida, né? Porque agora você se ama tanto, você se dá amor, você se respeita, você se valoriza, você é uma boa companhia para você, que aí você tá vendo que isso aqui que tá com você, que pode ser um homem ou uma mulher, já não se encaixa mais com você. Ou então você pode continuar nessa relação e se blindar contra as infantilidades, contra os erros dessa pessoa, o que não é saudável, tá? Que se você fizer isso, você vai viver de alguma forma também infeliz. Então, qual que é o caminho para a gente ter um relacionamento amoroso saudável? Resumindo aqui, é você se curar, é você entender que o que você quer do outro é você que tem que se dar. Quando você está muito bem, a sua vida suporta uma outra pessoa. E daí vocês podem crescer juntos, não como duas crianças. E entenda, crianças, não é que você tem comportamentos totalmente infantis, né? Não é bem assim, porque às vezes você trabalha, você cuida da casa, você sabe conversar, mas a criança ferida que vive dentro de nós, ela nos leva a ter comportamentos inadequados, né? Então você casou, ou então você tá num namoro, mas você não fica ali com presença de qualidade adulta, né? Você tem comportamentos infantis, você precisa sempre estar com os amiguinhos, bebendo, assistindo filme, indo para o shopping à tarde, né? Então, assim, são muitas características disfuncionais e tudo isso gera consequência. Por que a maioria de nós não vê isso logo no início do namoro e do casamento? Porque a gente ainda está ali enfeitiçado, né? Como se diz, apaixonado. E essa paixão te impede de olhar para a pessoa e ver realmente como ela é. Aí depois de um tempo que, vamos dizer assim, o encanto está passando e a realidade está se instalando, a gente começa a ver realmente com quem a gente está se relacionando. Só que eu preciso que você tenha essa consciência. Quando você começa a ver a realidade, você tem que também assumir a sua responsabilidade. Porque se essa pessoa é tóxica, se essa pessoa é problemática, narcisista, inadequada, desrespeitosa e tudo mais, você atraiu essa pessoa para sua vida. Porque a gente busca, a gente atrai para nossa vida homens e mulheres com feridas emocionais, assim como nós.
temos as nossas. Olha o quanto isso é grave. Então, mais uma vez eu vou dizer isso aqui, eu sempre falo nas lives. As pessoas chegam para mim e falam assim, a culpa do relacionamento não tá bom é dele, é dela. Aponta o dedinho, ó. Quando você tá com o dedinho apontado para lá, ó, tem 3 apontados para você. A culpa é dele. Não, a culpa são dos dois. Relacionamento amoroso tem responsabilidade conjunta, meio a meio, 50-50. Sandra, mas ele me traiu. Responsabilidade conjunta. Vida de adulto é assim. Se você não olha para isso, entendendo que você também tem o seu percentual de responsabilidade numa situação dessa, é porque a sua criança está mais ferida do que você imagina. Porque é criança que precisa sempre apontar o dedinho, culpar o outro, jogar a responsabilidade para o outro. E a gente precisa o quê? A gente precisa se comportar como pessoas adultas, tá? Ó, mais uma vez, deixa eu falar. Bom dia, Nilzete! Alexandra! Coloque aqui para mim se você vai querer entrar ao vivo comigo para eu trazer um aconselhamento sistêmico para sua vida, para o que você tá passando hoje, tá? Pra gente não perder o tempo. Bom dia, Flavinha! Quanto tempo! Elza! Então, vamos lá. Olha, recebi uma outra pergunta também. Sandra, eu sou uma pessoa que eu adoro ficar só. Eu não gosto de me relacionar. Isso é bom ou isso também demonstra uma ferida emocional? Gente, isso demonstra uma ferida emocional. Ficar só é algo bom, é algo saudável se é equilibrado, né? Por quê? Para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente precisa se relacionar com pessoas no trabalho, na faculdade, no grupo de amigos, na família. Então, se você é uma pessoa que busca sempre ficar só, do que você está buscando se esconder? Você está se isolando por quê? Tem uma ferida emocional? Tem. Olha, quando a gente fica só, é mais ou menos assim. Lembra quando a gente era criança que acontecia alguma coisa e a gente se emburrava e a gente ia pro canto e ficava só. Não quero papo, não quero conversar, não quero isso, não quero aquilo. Fica longe de mim. Quem fica só também tem uma ferida emocional dentro de si. Às vezes eu faço esses gestos assim, né? Para ativar dentro de você uma memória, tá? Mas eu não estou julgando os seus comportamentos, eu estou trazendo para você uma consciência. Sandra, você já fez isso? Inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Quantas vezes na minha vida eu tive relacionamentos amorosos ruins e daí eu falava assim, antes só que mal acompanhada, agora eu não quero mais saber de namorar. Antes só que mal acompanhada, eu que estava atraindo para minha vida gente que era totalmente problemática, gente com um monte de problema emocional igual a mim e eu quero ficar só? Não é bem isso. A saída não é ficar só. A saída é você se curar emocionalmente. Por quê? Para a gente crescer na vida, para a gente evoluir, a gente precisa se relacionar. Vocês estão aqui se relacionando comigo. Tudo na vida é relacionamento. Você se relaciona com dinheiro, você se relaciona com alimento, com pessoas, com animais, com a natureza. Tudo é relacionamento. Como você vai crescer? Como você vai evoluir se você não se relaciona com o outro? Então, isso também é algo para a gente olhar com muito respeito, tá? Olha, tem uma outra questão aqui que eu anotei que eu também achei importante. Muitas questões sobre relacionamento, ó. Sandra, eu fui casada por 3 anos, eu tive um filho, meu relacionamento acabou, não deu certo. E daí teve mais, tá? Mas o que eu preciso trazer aqui para você? Eu tô trazendo os tópicos chaves. Como assim o seu relacionamento não deu certo? Lógico que deu. Você viveu 3 anos com uma pessoa, você se relacionou, teve ali sentimentos, né? E você ainda teve um fruto desse relacionamento. Como assim o seu relacionamento não deu certo? Deu certo.
Você ficou 3 anos com essa pessoa, deu certo. O problema é que a gente tem um monte de crença limitante na cabeça, a gente tem um monte de ferida emocional. E o que é dar certo para você? É você casar e ouvir aquela frase, vão viver juntos para sempre até que a morte os separe? Não é bem assim. Não é porque você se separou com 3, com 5, com 10 anos, com 20 anos, que o seu relacionamento não deu certo. Deu certo, o tempo que vocês estiveram ali deu certo. Cada um deu o seu melhor, cada um fez o que conseguia, deu certo. E você viveu, você aprendeu e agora você se transformou numa pessoa melhor. E pode tentar novamente. Então a gente precisa parar de olhar o lado negativo de tudo também. O lado como se tudo na vida fosse ruim, para você se sentir feliz, para você achar que algo teve um resultado, tem que ser algo que vai até o fim da vida. Não é bem assim. O seu relacionamento deu certo. O sistema familiar que você construiu com esse homem, ele não se desfaz. É você, esse homem e a sua filha. Sandra, mas e se eu me casar e se ele se casar também? Ótimo, vocês merecem, né? Continuar a vida, mas sistemas familiares não são desfeitos. O que você construiu num sistema familiar pode ser edificado, porque família, né, que é pai, mãe e filho, que é o que você teve com esse homem, isso não vai ser desfeito. Não deu certo de vocês continuarem de agora para frente, mas o tempo que vocês passaram juntos deu certo sim. E a gente precisa desconstruir muita crença, muita coisa que nos limita, que nos bloqueia, para a gente poder viver relacionamentos saudáveis. Bom dia, Rocha, Cris, Edilson. Então, vamos ter essa consciência. Não é porque você está no seu 2º, 3º, 4º casamento que os primeiros não deram certo. Eles deram por um determinado tempo, eles foram como eles tinham que ser, tá? E aí, tem uma pergunta interessante que eu recebi que eu quero falar com vocês. Olha, Sandra, como que eu sei que eu estou me curando? Se o que eu estou fazendo está surtindo efeito, isso é importante. Eu já tive aqui, já falei em algumas lives, e se você está aqui me assistindo hoje, depois busque aqui no meu canal, tem uma live que eu explico totalmente o que é o ressignificar, o processo de cura. Mas resumindo aqui, para responder essa pergunta, como que eu sei se eu estou me curando, se o que eu estou fazendo está dando certo? Quando você começa a falar da dor, olhar para a dor e ela não dói mais como antes. E ela vai cada dia doendo menos até que ela não doa mais. É como se você tivesse um machucado no pé, um calo. E você já percebeu que quando a gente tem uma coisinha no pé, um corte, um calo, todo mundo pisa? É incrível, né? Você tá sentado quietinho, com o pé escondido embaixo da cadeira, alguém ainda consegue te pisar. A dor é assim. Todo mundo acerta a sua dor e lembra que ela tá ali. E você vai vivendo nessa dor. Agora, quando você sentir que a pessoa pisou no seu pé e nem doeu mais, ou então doeu menos, tá doendo menos a cada dia, você está se curando emocionalmente. Vou dar o meu exemplo, né? Se você ainda não me conhece, tem muitas lives aqui que eu já falei sobre isso. Uma das feridas emocionais que eu tive muito forte na minha vida foi a perda do meu pai. E por muitos anos eu não conseguia falar nisso sem sofrer profundamente. E hoje eu já consigo falar na morte dele, na dor, tudo que eu sofri por não ter tido ele perto da gente, né? A família que nos expulsou da família, a família paterna. Então, assim, hoje eu já consigo falar sobre isso, porque com o passar dos anos eu fui trabalhando, a dor foi diminuindo. O que acontece hoje? Hoje eu convivo com essas mesmas pessoas que expulsaram a mim, meus irmãos e a minha mãe da família. A gente convive. Por quê? Porque já não dói mais. Então, o processo de cura, ele é um processo, ele é uma caminhada. Como que você sabe se ele está dando certo?
quando você começa a observar a dor que você tem. Essa dor, ela vai diminuindo, diminuindo de intensidade até que você não sinta mais ela. Então, eu preciso trazer essa consciência que eu também recebi esse comentário. Sandra, se eu fizer uma constelação com você, eu vou me livrar dessa dor, eu vou tirar essa dor de mim. Não é assim que funciona, tá? A gente não tira a dor vive aqui. Só que o que acontece? Ela para de doer. A ferida emocional, ela é fechada, mas ela está aí dentro de você. Você vai lembrar dela, só que sem dor, sem sofrimento, sem tristeza. Então, bom dia, Vera, Letícia, Flávia. Bom dia para todos vocês. Então, a gente precisa ter essa consciência. Bom dia, Amparo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Obrigada pelas palavras, fico feliz em contribuir. Flávia, Marcos, Edi, Cecília, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá, Alexandre. Isso é importante a gente entender, tá? A gente não faz terapia, a gente não se constela, não entra numa mentoria, não busca autoconhecimento. Não é para esquecer, a gente não esquece, a gente ressignifica. O que é isso? É você dar um novo sentido para tudo que aconteceu. É você olhar para tudo que aconteceu, que doeu, que te machucou, que te maltratou, e você tira de tudo isso um aprendizado, ressignifica dentro de você, cicatriza a ferida que está aqui dentro e você segue a sua vida. Como? Com dor? Não, com leveza. Aí sim, o processo está surtindo efeito. Bom dia, pessoas queridas! Olha, vamos lembrar de compartilhar, de pôr aqui coraçãozinho, de colocar aqui nos comentários para mim qual é a sua dúvida, qual o desafio, pelo que você está passando hoje na sua vida, que está te incomodando, para eu poder responder e te ajudar, tá? Outra questão importante que eu recebi, Sandra, eu quero sempre chamar a atenção dos outros. Eu quero chamar a atenção pela maquiagem, pelo estilo do corte de cabelo, pelas roupas. As minhas roupas são as mais provocantes possíveis, né? Isso se for uma mulher. Tô dando aqui alguns exemplos. Quem me mandou isso foi uma mulher, mas isso vale para os homens também. Sandra, como que um homem chama a atenção? Falando alto, exagerado nas palavras, na gargalhada, né? Aqueles homens muito perfumados, muito bem vestidos, com aquele corpo bem definido. Chamar atenção é algo bom? O que vocês acham? Respondam para mim, vocês homens e mulheres. Vocês acham que a pessoa que se veste muito bem, né, com roupas muito chamativas, com comportamentos muito chamativos, isso é bom ou isso tem aí por trás uma ferida emocional? Eu vou dizer para vocês, tem uma ferida emocional por trás. Quando a gente quer chamar muita atenção, e daí tem gente que fala assim para mim, não, Sandra, mas eu só quero chamar a atenção do meu marido, não, mas eu só quero chamar a atenção da minha esposa. Não é bem assim, tá? Quando a gente quer muito chamar a atenção, seja de que forma for, com maquiagem muito exuberante, cabelo muito, né? Tudo muito exagerado, no fundo, o que tem dentro de você? A sua criança interna está gritando: mamãe, papai, olhe para mim, me veja, eu existo. Sandra, mas eu já tenho 40 anos. A sua criança interna ainda está gritando, pedindo amor do seu pai e da sua mãe, e você não se deu conta. Porque é diferente a gente se arrumar, pentear o cabelo, escovar, passar um batom. É diferente você, homem, tá bem vestido, né? Fazer academia para fortalecer o seu corpo. Mas aqueles exageros, né? Aquela pessoa que quando você cruza com ela na rua, mesmo que você não queira, você olha para ela, porque o negócio tá chamando a atenção demais. Isso vale para homens, mulheres, crianças, adolescentes, porque tem criança que já desde pequenininha já tá exuberante demais, é esmalte, é batom, é tudo. O que a criança tá gritando? O que a imagem corporal tá falando? Pelo amor de Deus, papai, mamãe, olha para mim. Eu existo. Eu preciso de você, eu preciso do seu amor, do seu olhar, da sua atenção. Então,
eu tinha que trazer essa observação para você, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu não tô chamando a atenção, eu só sou uma pessoa vaidosa, eu só gosto de me cuidar. Gente, cuidar é o caminho do meio, é você se cuidar sem você precisar chamar a atenção de ninguém, né? É você se cuidar para você, é você se olhar no espelho e saber que você tá bem para você. Agora, tem gente que a gente vê de longe, né? Que ou parece uma árvore de Natal na vestimenta e tudo, ou nas palavras, na gargalhada, de alguma forma a pessoa tá chamando a atenção. E aí, Sandra, por que você tá falando isso? É pra gente chegar e apontar o dedo para essa pessoa? Não, gente, nunca, jamais é para isso. É para você entender que comportamentos, atitudes, palavras, situações, emoções demonstram que você tem uma ferida dentro de você. Para você entender, porque a gente só pode mudar o que a gente sabe que está errado. E se você não souber que está errado, que está te fazendo mal, porque isso te adoece, te adoece. Sandra, eu vi uma pessoa toda tatuada na rua. Tá chamando a atenção? Tá chamando a atenção. Tem outras questões por trás também da tatuagem, tá? Mas tá chamando a atenção também. Então, a gente precisa entender que o corpo fala, os comportamentos falam, as atitudes falam, tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Para quem sabe ler, como diria, né, a minha mãe, um pingo é letra. E eu não sou fã de ditados, né? Vocês já me ouviram falar que os ditados, eles favorecem muito mais quem inventou. Mas no caso desse ditado, ele tem até um pouco de coerência. Então, a gente precisa entender isso, tá? Outra coisa, olha, me colocaram a seguinte mensagem. Olha, como ninguém se manifestou em entrar aqui comigo ao vivo, né? São pessoas muito tímidas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou responder, então, mais algumas perguntas e eu vou finalizar a live, porque o tempo de alguém entrar comigo ao vivo é agora, tá? Então, eu vou dar aqui mais 2 minutinhos. Se você tem aí uma questão que você gostaria que eu te orientasse sistemicamente, se manifeste aqui para eu poder te chamar. Se você não se manifestar nos próximos 2, 3 minutos, eu não vou mais ter tempo hábil de chamar você, tá? Ó, a Maria falou assim, Sandra, a minha irmã mais nova, ela é assim. Será que os meus pais davam menos atenção para ela? Tem muitos fatores aqui, sabe, Maria? Eu vou trazer alguns fatores para você entender. O irmão mais novo, a gente acha que ele é mimado, né? Porque a mãe normalmente mima, o pai, os irmãos mais velhos, mas não é bem assim. O irmão mais novo, quando ele nasce, o pai e a mãe já estão muito cansados, indisponíveis. E daí o que acontece? Pode ser legítimo, sim. Pode ser que o seu pai e a sua mãe já não dessem mais para ela o carinho, o amor, a atenção, o cuidado que uma criança precisasse. Outra questão que pode ter acontecido, eu vou trazer algumas hipóteses, porque para eu saber com certeza, eu precisaria estar com a sua irmã, tá? Numa terapia para a gente usar as técnicas corretas para descobrir. Mas o que eu posso te dizer também? Às vezes a nossa criança está ferida, não necessariamente porque aquilo aconteceu como a criança relata, ou como a gente hoje, como adultos, relatamos. Porque a gente pode ter tido uma falsa percepção do que aconteceu. Porque quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, a gente ainda não tinha maturidade emocional para entender algumas coisas, para compreender. Então, resumindo para você, a dor da sua irmã, de qualquer forma, é legítima, tá? É uma dor legítima. Ou realmente os seus pais não deram o amor, a atenção que ela precisava, e daí é da onde a gente vê essa questão de filho mimado, caçula recebe tudo. Não é que o caçula recebe tudo, é que como a mãe e o pai já não tem mais disposição para educar, para ensinar, abre mão de tudo. Ó, quer comer, come, quer dormir, dorme, quer ver televisão, veja, quer jogar videogame, veja. E essa criança,
ela é deixada de lado. A gente olha para ela e a gente acha que ela tem tudo, né? Mas ela não tem o essencial, ela não tem amor, carinho, atenção, ou não teve, e isso tem consequências na vida adulta? Tem, muitas consequências. Aqui eu falei de uma pessoa que chama atenção, mas isso não é a única consequência que tem na vida dela. Isso gera consequência nos relacionamentos amorosos, profissionais, né? Quantas vezes a gente entrou numa empresa, eu até já trabalhei assim, numa multinacional, e tinha uma pessoa que era tão espalhafatosa, que era tão cheia de coisa, que aquilo ia contra o código de ética e moral da empresa. Em algum momento essa pessoa foi desligada. É lógico que as empresas nunca usam esse argumento, né? Que você chama atenção demais, que a sua vestimenta é inadequada, porque isso dá processo, mas eles usam outros artifícios para demitir a pessoa. Então, no relacionamento amoroso, a mesma coisa. Imagina um homem e uma mulher que tá sempre chamando atenção. Aí você chega numa festa, tá lá seu marido do seu lado querendo dançar com todo mundo, tá lá sua esposa do seu lado com um decote que chega quase aqui no umbigo, chamando a atenção de todos os homens, quando na realidade não é que ela quer chamar a atenção dos homens. É inconsciente isso, sabe? Ela quer chamar a atenção de um homem, do pai ou da mãe, e não se dá conta. E a gente transfere isso para a vida adulta. E a nossa vida vira um caos, uma bola de neve. Então, Sandra, Maria, resumindo a sua pergunta, sim. Ou eles realmente não davam atenção para ela, ou a forma que eles deram atenção para ela não foi o suficiente para uma criança crescer saudável, ou eles deram atenção para ela, mas não do jeito que ela queria, e ainda assim ela cresceu ferida, tá? E o que faz numa situação dessa? Ela precisa se curar, precisa de autoconhecimento. A constelação familiar, se você puder indicar para ela, Maria, é uma ferramenta de autoconhecimento e cura magnífica. Por quê? Ela vai na origem da dor. Porque assim, gente, a constelação é uma terapia muito profunda, porque ela resolve em pouco tempo o que você levaria anos numa terapia convencional ou meses para você resolver, porque na terapia convencional você fica ali trabalhando comportamentos. Olha, moça, não veste uma roupa assim tão decotada, né? Porque você precisa se respeitar, se valorizar. Só que não adianta você falar para a pessoa de comportamento, desse tipo de questão, olha, que você pode prejudicar o seu casamento com isso, porque outros homens, outras mulheres, né, vão te desejar, vão atrapalhar. Não adianta você trabalhar aí, porque isso é sintoma, isso não é raiz. A gente precisa ir à raiz da dor, porque a raiz ela está no inconsciente. Aí você dá vamos supor assim, você faz uma maquiagem ali no agora, aí você fica bem por um tempo, 1 mês, 2, talvez mais, aí depois volta. Por quê? Porque a dor não foi curada, a dor ainda tá aqui na raiz, entende? Tudo isso aqui, ó, vestimenta, voz, sorrisos exagerados, comportamentos inadequados, isso aqui, ó, é sintoma. A raiz da dor tá aqui. Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê só isso aqui, ó. Só as multifacetas dessa pessoa. A gente não olha para a raiz da dor. E a gente precisa ressignificar a dor, Maria. E isso pode ajudar muito ela. Se ela estiver aberta, indica para ela. Se ela não tá aberta, vá conversando com carinho. Olha, minha irmã, você é muito querida, você é muito amada. Eu lembro que o papai e a mamãe também te amavam muito, né? Para ir amenizando, para ela abaixar um pouco a guarda e ela se abrir para o autoconhecimento. Por quê? Às vezes a pessoa está sofrendo tanto, às vezes a pessoa está tão magoada que ela não consegue nem reconhecer que ela tem uma criança ferida e que ela precisa de ajuda. Sueli, de forma simples, né? Olha o que a Sueli perguntou. Sandra, como que se cura uma criança ferida? Olhando para a dor. Toda vez que você olha para a dor, você ressignifica aquela dor. Só que o que a gente precisa entender? Mas não é só olhar para a dor, tá? Eu resumi demais, deixa eu explicar melhor. Porque às vezes você sabe que tem a dor,
Só que não é só saber, você tem que aceitar que tem a dor e você precisa buscar um processo para te ajudar no ressignificar da dor. Às vezes a dor, ela é muito leve e você até consegue fazer esse ressignificar sozinho. Mas a maioria dos casos, as dores não são leves, as dores são moderadas e são profundas. E daí você precisa, sim, de um processo terapêutico, uma constelação, você precisa de um auxílio, tá? Agora, se a dor é muito leve, de você me ouvir falar aqui, você já ressignifica a dor. Agora é bom que a gente entenda que a dor tem profundidade, porque senão depois você fala, Sandra, eu te ouvi falar e eu não ressignifiquei a dor. Porque a sua dor não é leve. Porque se fosse leve, com as minhas palavras aqui, você tinha falado, nossa, então foi isso que aconteceu comigo? A ficha caiu, você ressignificou, toca a vida e vai bem. Só que tudo depende da profundidade da dor, tá, Sueli? E aí, gente, uma coisa que a gente precisa entender. A nossa criança interna ferida, ela tem uma dor? Não. Ela tem inúmeras. Quantos anos você tem? Eu vou falar de mim para você entender. Eu tenho 45. Sandra, quantas feridas você tem? Inúmeras. Sabe por quê? Porque as feridas a gente chama ferida da criança interior, né? Mas não é só o que aconteceu na infância. As feridas da criança interior aconteceram no útero, durante o ato sexual que a sua mãe teve com seu pai, que te concebeu, no útero, durante o nascimento, na sua fase de criança. Algumas pessoas ainda trazem feridas da adolescência. E daí, ao longo da vida, a gente vai tendo mais trauma, mais frustração, mais dor. Então, é assim, você cura uma ferida emocional, nossa, que magnífico, sabe? Já tira um peso das suas costas, que você tava andando assim, você já consegue arrumar a coluna. Curou a sua vida? Não curou a sua vida, mas uma ferida que você tira de cima das suas costas e do coração, já alivia. E você segue de cabeça erguida e mais leve. Em algum momento da vida vai aparecer outra ferida. Você cura a próxima ferida. Sandra, é a mesma? Não. Se você realmente curou a ferida, não é a mesma, tá? Diferente de algumas terapias que ficam só aqui no sintoma. Se não vem para a raiz da dor, você fica só aqui no sintoma. Aí você fez uma terapia para saber se comunicar. Aí você parou de ter aquela gargalhada, né? Aí você parou de ter aquele tom de voz exagerado, chamativo. Só que isso não dura muito tempo. Você fez um tratamento para ajustar a sua comunicação. Em algum momento você vai deslizar, você vai pisar na casca de banana, porque você tá aqui no sintoma. Então o sintoma, você dá uma mascarada nele e adormece ele. Aí você adormece ele por um tempo, mas em algum momento ele vai aparecer de novo. Por isso o ideal é fazer o quê? Tratar a raiz da dor. Então é bom para que vocês entendam. Hoje o que a gente entende dentro da inteligência e da terapia sistêmica. E outras terapias falam sobre isso também, tá? Freud, Jung e muitos outros. Quando que a gente vai curar a nossa criança interna? Até o último dia da sua vida. Só que cada vez que você cura uma ferida interna, você se fortalece, você fica melhor. Então não é que você não vai ter mais ferida interna. Por isso que eu te falei que eu ainda tenho. Quais que você tem hoje, Sandra? Não sei. Sabe por quê? As que eu tinha até ontem, curadas, mas nós funcionamos em camadas. Só quando a gente se depara com alguma situação na nossa vida é que a gente olha para a ferida. Então, em algum momento da minha vida vai aparecer uma situação e daí eu vou ver, poxa, eu tenho essa ferida aí que eu ainda não tinha visto e daí eu vou curar. Mas até hoje tá legal. Então, isso é natural, tá? Mas olha, gente, uma ferida emocional que você conseguir curar na sua vida já alivia um peso enorme, você já se fortalece, você já segue melhor. Então, é isso.
Sandra, como que se cura uma criança interna ferida? Olha para a dor e ressignifica, uma dor por vez. E eu vou já falar uma coisa para vocês. Esses dias eu recebi uma mensagem assim: Sandra, eu vi uma determinada pessoa falando no Instagram que tem lá um processo terapêutico para curar todas as feridas emocionais de uma vez. Gente, isso não existe. Tá? Não existe esse processo milagroso para tirar tudo de uma vez. Não existe. Então, também, vamos ser adultos, né? A gente não tá mais na época de acreditar em conto de fadas, histórias da carochinha, essas coisas. Então, não se iluda, tá? É a mesma coisa. Chega uma mensagem no seu celular te oferecendo dinheiro que você ganhou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vai acreditar nisso, né? É complicado, a gente tem que agir como adulto. Você está carregando uma dor há anos na sua vida. Que processo milagroso é esse que vai tirar tudo de você num piscar de olhos? Então, vamos ser coerentes, tá? A Sueli é fazendo terapia, isso mesmo, Su. É isso mesmo. Então, deixa eu ver se não tem mais nenhuma aqui. É isso mesmo. Ó, o Sardella tá falando assim, um sanduíche de traumas e crenças. Exatamente, gente. E normalmente, quando a gente tem um trauma, tem uma crença junto. Quando a gente tem uma crença, essa crença limitante, ela normalmente gera um trauma também. E daí, esses dois juntos geram um bloqueio. Então, vira ali, ele falou um sanduíche, eu vou dizer que vira uma salada de frutas, sabe? Vira uma salada e daí você ressignifica uma dor, aparece a crença. Aí você tem que trabalhar a crença limitante. E assim sucessivamente. Por exemplo, tá? Ó, eu falei em algumas lives que eu tive muito problemas com namorados, com homens, relacionamentos. Por quê? Porque eu tinha uma ferida emocional relativa ao meu pai. Então, eu tinha uma criança ferida dentro de mim e eu projetava isso nas relações. E como vocês me ouviram acabar de falar, a gente atrai para a nossa vida, no meu caso, né? Eu atraí homens que tinham feridas emocionais também. Aí eu ressignifiquei as feridas emocionais. Aí vinham as crenças. Qual é a crença? Homem não presta. Homem é tudo mulherengo, safado, sem vergonha. Aí você tem que trabalhar em cima da crença. Ou vice-versa. Talvez você seja essa pessoa que tem a crença. Aí quando a gente trabalha a crença, aí aparece a ferida emocional. Então não é um trabalho assim que você faz num piscar de olhos, sabe? Ó, eu sou a fada madrinha. Eu vou balançar minha varinha de condão, tocar na sua cabeça e você tá curado. Não existe isso, tá? É um processo. Sandra, como que eu vou me curar? Quanto tempo vai durar isso? Depende. Como eu falei há pouco, né? Depende da profundidade da sua ferida. Suponha que você vai correr uma maratona, que a maratona tenha 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros. Tem gente que começa o processo de cura e é essa maratona de 2 quilômetros. Rapidinho se cura. Tem gente que leva 3 quilômetros, tem gente que leva 5 quilômetros. Por quê? Depende da profundidade da dor, entendem? Ó, e para fechar, deixa eu ver aqui se não tem mais nenhuma pergunta que eu vou... Ó, Maria Cristina perguntou assim, essa pergunta dela é boa, eu vou responder, tá? Sandra, constelação não tem nada a ver com religião? Isso é bom eu esclarecer, porque algumas pessoas falam pra mim assim, Sandra, eu queria muito me constelar, mas eu tenho medo. Medo porque eu tenho receio disso ser religião, de ter espiritismo no meio e outras questões, né, religiosas. E o que eu vou dizer pra vocês, tá? A constelação familiar é uma terapia holística. O que é isso? É uma terapia que olha para você, sendo você um ser humano que tem corpo, que tem mente, que tem sentimentos, emoções, espírito e energia. Só que esse espírito não tem a ver com religião, tem a ver com entendimento hoje mais aprofundado da ciência que diz o seguinte: você independente da sua religião,
Você sabe que você é um ser espiritual tendo uma vida terrena. Então, resumindo aqui, para responder a Maria Cristina, não tem a ver com religião, tá? A gente olha para o ser de forma integral. Então, se você é budista, islamista, ateu, católico, evangélico, espírita, qualquer que seja a sua crença religiosa, você pode fazer a terapia. Por quê? Porque é uma terapia. Ela não vai influenciar na sua religião. Ela vai simplesmente te ajudar a ressignificar os traumas que você tem, e esses traumas eles começam aonde? Na família. Mesmo que não tenha sido intencional da sua família, mas começa na família, tá? Então não é religião, tá bom? Ó, só para vocês entenderem o quanto é uma terapia séria a constelação familiar. A constelação familiar, ela não surgiu do nada. É uma terapia muito antiga, que lá no passado ela era chamada de escultura familiar. E ela foi sendo evoluída, aprimorada com técnicas e teve essa roupagem nova da constelação familiar, mas ela é muito antiga. Hoje, o Sistema Único de Saúde, ele já entende que ela é, a constelação familiar, uma terapia integrativa complementar, ou seja, uma terapia que vai olhar para você de forma integral, corpo, mente, alma e espírito, e vai te ajudar. E não quer dizer que ela exclua outras terapias. Você pode fazer constelação familiar e continuar com seu psicólogo. Você pode fazer constelação, você pode ter o seu psicólogo e você pode ir ao médico para resolver questões que você tem. Por quê? A gente olha para o ser de forma integral, tá? É uma terapia tão séria que hoje ela já está dentro do Poder Judiciário, nos tribunais, nas varas de família. Ainda não são em todos os estados do Brasil, mas grandes estados já têm. Então, muitos casais, quando chegam ali para se separar, aquela confusão, né? Ela que é culpada, e ele, não, ele falei errado. Ela que é culpada, ele que é culpado, e os filhos nessa artilharia cruzada, né? Aplica ali uma técnica terapêutica sistêmica da constelação e muitas vezes se vê que a história não é bem essa. Por quê? Aí os casais entendem que estão projetando um no outro problemas da infância, ressignifica, e daí eles veem que no fundo eles não querem se separar, que eles se amam, que o problema é outro problema. Então, assim, eu faço questão de trazer isso porque tem muita gente falando muita besteira sobre constelação familiar. E assim, para você saber, Maria Cristina, eu já atendi pastora, atendo muitos evangélicos, muito católicos, já atendi muitos ateus, já atendi espíritas, pessoas de todas as religiões, porque ela não vai atrapalhar a sua religião, ela vai olhar para as suas emoções, tá? Agora, uma coisa é importante falar, quanto mais a gente se cura emocionalmente, dessas feridas que estão aqui no coração da gente, mais a gente se conecta com o nosso Deus, com o nosso Criador. Eu vou falar de Deus porque é quem eu acredito, tá? Mas para você pode ser quem você quiser, Buda, Alá, Krishna, quem você quiser. Então, quanto mais você se cura emocionalmente, mais você se conecta com o que você acredita, mais facilita a sua espiritualidade. Então, o que eu estou falando aqui dessa terapia é de espiritualidade e não de religião, tá bom? A espiritualidade é o quê? É você se conectar com quem você acredita, tá? E ser a sua melhor versão, ser a melhor pessoa que você pode ser dentro do limite, sem se prejudicar, porque às vezes as pessoas confundem tudo, né? Fala assim, não, eu preciso ser uma pessoa muito boazinha para eu não ser castigado. Não é assim, tá? A pessoa boazinha, ela tem feridas emocionais muito profundas e normalmente se aproveitam dessas feridas e essa pessoa sofre ainda mais.
Bom, olha, a Maria tá falando assim, por que que a Igreja Católica não fala para não ter contato com essa terapia? Isso depende do que eles têm de crença dentro deles, tá? Porque, inclusive, Maria, o Bert Hellinger, que é o pai das constelações atuais, né? Que ele trouxe uma contribuição muito grande para o mundo, ele era padre. Depois de um tempo, ele abandonou a igreja, né? E ele se dedicou à terapia. Então, muitas coisas têm a ver com crença limitante. Agora, o que eu digo para você? Às vezes a gente se prende muito à crença, né? Como eu falei aqui na segunda-feira que eu fiz uma live específica das mães. Eu vim da Igreja Católica na minha infância, a minha avó era muito beata da igreja, aquela coisa, e eu cresci com muitas crenças limitantes. E uma das crenças que eu cresci era a seguinte, que eu precisava ser boazinha, salvar todo mundo, fazer tudo por todo mundo, porque eu queria. Porque eu vi todo mundo falando isso, né? Era uma crença que plantaram dentro da minha cabecinha de criança, que os bonzinhos vão para o céu. Então, eu cresci me prejudicando. Por quê? Eu fazia tudo por todo mundo, menos por mim, porque eu queria ser muito boazinha para ir para o céu, entendeu? Então, tudo é crença, tudo é crença. Como que uma terapia que resgata famílias no tribunal e resgata famílias aqui, num processo terapêutico, não é algo bom. Então, assim, eu respeito todas as crenças religiosas, mas a gente precisa amadurecer para a gente ter o nosso próprio discernimento do que é bom e do que não é bom. Agora, cabe a você decidir, né? Mas assim, eu preciso ser honesta com vocês e é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou trazendo essa visão para vocês e eu atendo muitas pessoas, principalmente católicos, espíritas, evangélicos, ateus, pessoas que dizem que não acreditam em nada, né? Os agnósticos também. Por quê? Porque é uma terapia que não tem a ver com religiosidade. Você pode ter uma pessoa que tente conduzir para uma certa religiosidade? Pode até ter, mas esse não é o intuito da terapia, tá? Daí é um viés. É uma distorção de determinada pessoa, como tem também em outras áreas, né? Tem médicos, tem professores, psicólogos, engenheiros, cada um leva para o lado da sua crença religiosa. Isso é saudável? Depende, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá bom? Mas eu estou aqui para fazer todos vocês pensarem e saírem da caixinha, porque a caixinha, ela limita a gente, ela bloqueia a gente. A caixinha, ela aprisiona a gente. E muitas vezes eu falo isso com muito respeito, tá? A religião também, porque eu estive presa dentro da religião que eu tinha por muitos anos. Por quê? Porque era tanta crença limitante, que eu falei, pronto, não vou mais para o céu de jeito nenhum, né? Porque eu vou parar de salvar as pessoas. Eu lutei contra anos para não fazer a terapia. Por quê? Porque se eu parasse de salvar os outros, tinha dentro de mim que eu ia para o inferno. E eu não queria ir para o inferno. Então, a gente precisa se libertar de crenças limitantes, de dogmas, para a gente poder viver a vida. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de trazer para os meus clientes, eu vou trazer para vocês. Olha, somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. No meu caso, eu acredito em Deus. Agora, se coloque aí, você, com quem você acredita? Com esse ser magnífico que criou o mundo, que me criou, criou você. Você acha mesmo que esse ser grandioso, piedoso, amoroso, que criou tudo isso pra gente, você acha mesmo que esse ser quer que a gente se prenda dentro de uma caixinha? Você acha mesmo que esse ser não quer que a gente se cure emocionalmente para a gente ser feliz, para a gente contribuir com o mundo, com a sociedade, com amor?
Você acha mesmo que esse ser não quer que a gente resgate famílias, que a gente traga alegria para o mundo? Eu, sinceramente, eu não acredito nisso, que um ser tão grandioso não queira que a gente não seja feliz. Que um pai tão amoroso não queira o melhor para a gente. E a gente precisa se libertar das vendas que colocaram nos nossos olhos para que a gente consiga olhar para o óbvio. Porque se nós nascemos para sermos felizes e abundantes, como que a gente vai se permitir colocar numa caixinha? E daí muita gente fala assim para mim: Sandra, eu não entendo. Quanto mais eu rezo, mais problema eu tenho. Mas você reza de que forma? De que jeito é a sua oração? Porque se você pede luz, se você tá ali, né? E se você também faz a sua parte, a vida flui. O nosso Deus, ele é tão grandioso. Eu vou chamar de nosso Deus, mas pode ser o Criador para você, pode ser quem você acredita que é. Esse ser, ele é tão grandioso, ele é tão iluminado, que ele olha pra gente e ele diz: olha, eu vou permitir que um cientista descubra um remédio para a cura de tal coisa, eu vou permitir que chegue na Terra uma terapia para te ajudar a resolver os seus problemas. Por quê? Porque você é um filho amado e porque eu quero que você viva feliz. Eu vou fazer a minha parte, eu vou permitir que as coisas cheguem para você, mas faça a sua. Faça a sua, busque, né? Então, a gente precisa também sair um pouco da caixinha, tirar a venda dos olhos para a gente conseguir ter as nossas próprias opiniões. Porque senão a sociedade, o meio que a gente vive, eles vão bloquear a gente. Eu fui muito feliz dentro da religião que eu tinha quando criança, eu fui. Mas eu também fui muito limitada. Por quê? Porque eles fazem isso com a gente, e infelizmente, né? Gente, eu tinha tanto medo de ir para o inferno, tanto medo que eu chorava. Eu chorava. Às vezes, quando alguém me pedia alguma coisa, um coleguinha na escola, olha a ferida emocional que isso gerou em mim, além da crença limitante. Se no grupo jovem da igreja alguém pedisse alguma coisa e eu não pudesse fazer, né? Se passasse uma pessoa pedindo, que a gente mora aqui, eu moro no Distrito Federal e passa muita gente pedindo as coisas na porta da casa da gente, desde criança. Se eu não tivesse ali um dinheiro, um alimento, alguma coisa para dar para a pessoa, eu me sentia mal, eu ficava mal com aquilo, porque gente, eu não ajudei, vou pro inferno. Então, assim, aquilo durante tanto tempo foi tão forte na minha cabeça, e a gente tá num ambiente religioso, não é pra gente se prender, é pra gente se melhorar. Então a gente tem que olhar para isso também, né? Então vamos lá. Bom, como eu demorei muito aqui no esclarecimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder a última pergunta e nós vamos encerrar, tá? E aí, com muito carinho, se eu não respondi a sua pergunta, paciência, na próxima quarta-feira eu vou responder, tá? Podem mandar suas perguntas para mim pelo direct, pelo WhatsApp, eu sempre deixo caixinha de perguntas, interaja comigo, depois que essa live ficar salva, você assistir, compartilha, deixa também um comentário aqui na live, porque esse conteúdo, ele pode sim ajudar muitas pessoas, muitas pessoas. Tem muita gente sofrendo e não vê uma luz no fim do túnel, sabe por quê? Porque quem sofre, só sofre, nunca viu a alegria, a felicidade, a pessoa nem acredita que isso exista. Às vezes, quando eu falo aqui, olha, uma pessoa feliz, equilibrada, vira e mexe, eu recebo uma mensagem, né? Isso aí, eu não acredito nisso. Felicidade não existe, não tem homem bom, não tem mulher boa, não tem filho bom. Sabe por que a pessoa não acredita nisso? Porque ela nunca vivenciou isso. Como que você acredita em algo que você nunca experienciou, né? A maioria de nós, infelizmente, né, precisamos ver para acreditar, sentir para acreditar. E eu até entendo, porque se a pessoa só passa por dor, por problema, ela não acredita que exista algo bom, mas existe. E a gente pode contribuir compartilhando essa live, deixando uma mensagem lá para mim, porque se você deixa uma mensagem para mim, o Instagram entende que essa live pode ajudar alguém e daí ele mostra para outras pessoas. E assim, o que a gente vai fazer?
nós vamos construindo um mundo melhor. Essa história de que o mundo tá perdido é mentira, tá? Isso é para te iludir, para você se acomodar no sofrimento. O mundo não tá perdido. Cada dia tem pessoas mais felizes, tem pessoas mais nobres, pessoas mais espiritualizadas, pessoas com o coração transbordando de amor. E quando o coração transborda de amor, a gente tem condições de ajudar muito mais pessoas. Então, não acreditem nessas historinhas que ficam contando por aí. A gente vai sim, e já estamos fazendo do mundo um lugar muito melhor. Hoje, o mundo é muito melhor do que ele foi ontem, mesmo tendo ainda muitos desafios, mas o mundo já é melhor, nós já somos pessoas melhores e o nosso amor, a nossa educação, o nosso compartilhar, a nossa base de família mesmo, vai ajudar ainda mais a construção desse mundo melhor. Porque eu vou partir, você vai partir, mas a gente pode deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Exatamente, Silvana. Quem acredita, quem fala assim, não acredita em Deus. Exatamente, eu concordo com você, né? Você tá falando do que eu falei há pouco. Então vamos lá, respondendo a última pergunta, ó. Pessoas lindas do Instagram, pessoas queridas do Instagram e do YouTube. Não deixe de compartilhar, de deixar coraçãozinho, like. Sandra, não gostei. Deixa o seu dislike também, não tem problema. Você tem todo o direito de não gostar. Aqui eu não excluo ninguém, eu incluo todas as pessoas. Mas, mesmo quando você não gosta de algo, você precisa ser uma pessoa respeitosa, tá? E eu preciso trazer uma consciência. Sempre que a gente não gosta de algo, não concorda com algo, se dói por algo, é porque em algum nível a gente tem uma ferida emocional dentro de nós, tá? E aí, quando a pessoa diz algo, quando a gente vê alguma coisa, o que acontece? Isso funciona como um gatilho para acionar a ferida emocional que tem aqui dentro, que estava quieta, estava ali. Não é que ela não existe, tá? Ela estava ali quieta. Mas aí apareceu um gatilho emocional, a gente já se defende. Não acredito nisso, isso não é verdade, não concordo, não sei o quê. Você pode ter opinião? Pode e deve, né? O que eu tô mostrando aqui para vocês é que a gente tem que sair da caixinha, a gente tem que aprender a questionar. Então, isso que eu quero que você entenda, a gente pode questionar, mas com equilíbrio, né? E quanto mais a gente aprendeu muito a reagir a tudo, né? Quanto mais a gente reage, mais problema tem. Mais problema tem dentro da gente. Então, a gente precisa pensar, digerir, ter equilíbrio para falar. E tudo isso é um processo de construção, tá? Então, assim, eu deixei tem uma última pergunta aqui, as outras eu vou responder na próxima, mas não é porque é a última que não é importante. É importante e todos vocês que estão comigo, eu vou pedir, por favor, muito respeito, tá? Olha só, a pessoa colocou assim para mim, Sandra, eu sou mulher e eu sou casada com outra mulher. E nós queremos um filho. E eu sempre ouço você falar sobre a figura do pai e da mãe. Se eu tiver um filho com essa mulher, quais são as consequências disso? Vai dar problema, né? E assim, ela escreveu um texto, mas resumindo, essa é a parte mais importante. O que eu quero trazer para você de consciência? Primeiro, eu respeito todas as formas, tá? Eu não sou ninguém para julgar ninguém, tá bom? Eu sou a Sandra, filha da Lourdes e do Getúlio, um ser humano normal, que erra, que acerta, que já ressignificou muita coisa e hoje eu posso ajudar muitas pessoas. Porém, eu não julgo nada nem ninguém. Então, você pode escolher a forma de se relacionar que você quiser, desde que você seja feliz, respeite o próximo, se respeite, se ame direitinho, tá tudo bem. Agora, com relação a filhos, né? Eu preciso trazer para você um entendimento sistêmico. Para eu estar aqui, para vocês estarem aí, o que foi preciso? Um óvulo e um espermatozoide, né? Vem do homem e vem da mulher. Então, não tem como a vida vir para o mundo sem um óvulo, sem um espermatozoide, sem a presença de um homem, sem a presença de uma mulher.
Você até pode ter o seu filho, né? Mas você precisa ter isso muito claro dentro de você. A gente não exclui homens. E os homens que são casais também não podem excluir as mulheres, né? Então, se você vai ter um filho, esse filho, a gente fica naquela coisa, né? Duas mães, duas mães. Não, não é assim. Você tem uma mãe, você tem um pai. Você pode ter ali uma outra mulher que exerce uma figura materna. Mas mãe, você tem uma mãe biológica e um pai biológico. Então, se a gente integra tudo isso dentro de nós, se a gente não exclui o pai, se o pai faz parte, se essa criança entende que tem um pai, que o pai tá ali, porque a gente, pra gente crescer com fortaleza, com confiança, com segurança, a gente precisa da função materna e da função paterna, da energia masculina e feminina. Então, se você é uma pessoa que conseguiu se curar, independente da sua escolha, né? De relacionamento, de sexualidade, se você entende isso, segue a sua vida, faça o melhor que você puder, seja feliz, ame, respeite, mas não exclua, tá? Exclusão é problema. Então, para ter um filho, precisa de homem e de mulher. Sandra, mas eu sou um casal de mulheres. Tudo bem, mas entenda que o homem faz parte. Não tem como dois óvulos juntos nascerem uma criança. Não tem como dois espermatozoides juntos nascerem uma criança. Então, entenda isso. Tem o óvulo e tem o espermatozoide. Tem a presença de um homem ali. Tem a presença de um pai, e o pai faz parte, e o pai é de fundamental importância, sabe? A gente precisa entender isso. Então, assim, esse é um assunto que daria uma live muito longa. Resumidamente, o que eu vou trazer é isso, tá? Se você é feliz assim, ok. Você é dona do seu nariz, né? Você é uma pessoa adulta, mas é preciso ter maturidade para ser pai e ser mãe. A gente não pode sair por aí excluindo um ou outro. Os dois são importantes, tá? Se você trabalhar dentro de você, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, tudo isso pode dar certo? Pode dar certo, tá? Mas a gente precisa ter essa consciência que é preciso ter maturidade, que é preciso lidar com essa situação com muita razão adulta também, para você não excluir. Porque é uma coisa que eu sempre digo aqui nas lives, quando tem exclusão, tem problemas muito graves e profundos, né? As feministas, os machistas de plantão, o que acontece? Um exclui o outro. Dá problema? Totalmente. Como que uma pessoa dessa vive equilibrada? Se você pega um homem machista, ele é cheio de problemas. Se você pega uma mulher feminista, ela é cheia de problemas. Porque essa história de querer excluir homem e de querer excluir mulher não dá certo. Dentro de mim tem o quê? Tem homem e tem mulher, porque metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe. Então não tem essa da gente querer excluir, sabe? Eu tô falando isso com muito respeito, tá? Você pode ser o casal do jeito que você quiser, ter a configuração que você quiser, mas você não pode esquecer princípios, você não pode esquecer base, estrutura, porque sem estrutura, o que acontece? A casa cai. Sem estrutura, o que acontece? A família cai, tá bom? Então, assim, eu respondi da forma que eu pude aqui no tempo que eu tinha, com muito respeito, carinho, e se você precisar de mais algum entendimento, me manda uma mensagem, a gente pode aprofundar tudo isso, tá bom? E é isso, pessoas queridas, vamos entender isso, né? Tudo faz parte, a gente não pode excluir nada, mas a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter as nossas feridas emocionais curadas. Sandra, mas você disse que leva uma vida inteira. Sim, mas quanto mais você se cura, mais você se fortalece. E uma vez que você curou uma, essa aqui tá curada. O que vai aparecer é outra, tá? Então, essa aqui curou, ok. Você já eliminou um monte de problema. Ai, gente, desculpa. Você já eliminou um monte de problema na sua vida, tá? Curou uma, curou duas, curou três, você vai eliminando o problema,
tá bom? Então é isso. E já que eu toquei nesse assunto, né, que foi a mensagem que eu respondi, porque eu não excluo ninguém. Toda mensagem que você mandar para mim, eu vou responder, tá? Se não der numa live, vai ser em outra. Já que falei sobre isso, você que tá me ouvindo, independente da sua crença, da sua religião, vamos respeitar, tá? Respeito e inclusão faz parte, porque tudo no mundo é amor. Qual que é a cura do mundo? Amor. A criança ferida quer o quê? Amor. Uma mulher que busca qualquer coisa num homem quer o quê? Amor. Um homem que busca segurança, carinho, qualquer coisa numa mulher quer o quê? Amor. O mal precisa ser curado como? Por amor. Mas por amor não significa você ser submisso, não significa você passar por cima de você para o outro, né? Poder se estabelecer. A gente precisa curar as feridas emocionais para que a gente tenha um amor saudável dentro de nós. Senão a gente fica pedindo amor como mendigos, senão a gente fica se desvalorizando e a gente precisa entender que existem formas de amor. Amor saudável e amor em desordem. E se você está com amor em desordem, é problema, tá bom? Então é isso, um beijo grande, fiquem bem, segunda e quarta temos live às 9h09 da manhã, eu espero vocês, não deixem de compartilhar essa live, tá? Vamos nos curar e assim a gente cria cada dia um mundo melhor, começando onde? Na base de tudo, que é a nossa família. Uma família curada, ela entrega para o mundo filhos curados, ela entrega para o mundo filhos que vão contribuir com a humanidade, com a sociedade, com a natureza, que vão ter ideias sustentáveis. Então, qual que é a base de tudo, gente? É a família. Sandra, eu tenho problema. Começou aonde? Na família. Sandra, como que eu resolvo esses problemas? Na origem, na família. E como que a gente vai resolver tudo isso? Através do amor, tá? É um processo para o amor ficar em ordem, mas ele fica em ordem e todos saem ganhando com isso, tá bom? Porque se você hoje tá com feridas emocionais, você passa isso para os seus filhos, você passa isso para todos os seus relacionamentos e isso é inconsciente. E assim a gente não contribui com o mundo, né? Porque a gente só leva a ferida para frente. A gente precisa olhar para essa ferida hoje, para a gente se curar, para a gente não transmitir essas dores emocionais para os nossos filhos. E assim a gente faz cada dia um mundo mais equilibrado e melhor. Então é isso, um beijo grande. Ó, o Lourenço falou assim, tenho aprendido muito. Nossa, eu fico muito feliz, viu? Porque isso faz diferença mesmo na vida da gente. Depois que eu curei muitas feridas emocionais e que hoje eu me sinto muito curada mesmo, eu vi o quanto a vida é mais leve. Problemas tem na vida? Tem, gente. Às vezes as pessoas falam assim, Sandra, você passa por problemas inúmeros. E você tá rindo, você não chora? De vez em quando eu choro, de vez em quando a minha criança interna chora, né? E daí eu vejo que tem mais um problema ali que eu ainda não tinha visto que eu tenho que resolver. Mas a grande maioria dos problemas não me faz mais chorar. A grande maioria dos problemas eu já ressignifiquei. Então eu olho para o problema, o que que eu faço? Resolvo. Sem dor, sem problemas maiores, sem consequências, tá? E isso vai acontecer com você também. Quanto mais você se aprimorar no seu processo de cura, de autoconhecimento, e deixa eu falar uma coisa, hoje eu falei muito aqui sobre a constelação, até pela pergunta que eu recebi, né, da Maria, mas não é só a constelação, tá? Eu tenho outros processos terapêuticos e isso é importante dizer, porque nem todo mundo está preparado para fazer uma constelação. Então, às vezes, você precisa de uma mentoria sistêmica que tem processos terapêuticos e curativos também. Às vezes, você é uma mulher que está com questões femininas muito profundas. Daí, o que eu indico para você? Venha fazer parte da minha mentoria só para mulher. Porque é um processo. Então, não é que você tem que fazer constelação familiar para tudo, mas você pode. Mas, se você quiser, ou se você ainda não está preparado para uma constelação familiar, porque é uma terapia muito, muito profunda, né? O que você faz? Vem para uma mentoria,
entra no meu método solar, sabe? Vem participar do desafio da gratidão, porque todos esses processos que eu tenho são processos terapêuticos curativos. E um pode dar sequência no outro, porque o processo de cura é um processo. Tem gente que faz uma constelação e pronto, a vida fica top. Tem gente que faz uma constelação, precisa de uma mentoria, vem para o método solar, faz o desafio da gratidão. Por que desafio da gratidão? É importante dizer isso, tá? Que muita gente me mandou mensagem. Sandra, por que desafio da gratidão? Porque a gratidão cura. Só que a maioria de nós não consegue acessar a gratidão como deveria. A gente fala daqui, ó, da boca para fora. Eu sou grato. Eu sou uma pessoa grata, eu agradeço, eu digo obrigada, né? Só que isso não é a gratidão verdadeira. A pessoa ser uma pessoa totalmente grata é desafiador, não é fácil. E é um processo também. Então, se você que está me ouvindo hoje pensa, sentiu dentro de você, Sandra, eu ainda não estou preparada para uma constelação, faça uma mentoria, faça outro processo terapêutico, mas comece a caminhar pela sua jornada de cura, porque o caminho da cura é uma jornada, sabe? É uma maratona. Você vai correr 100, 10 quilômetros e por aí vai. Eu falei errado, 100 metros, 10 metros, né? 100 metros, 10 quilômetros e assim sucessivamente. Então, comece. Ó, a Zéza falou assim que começou a me ouvir hoje, mas já aprendeu muito. Que bom, Zéza. Zéza, já começa a me seguir. Já começa a me seguir, compartilha a live. Seja muito bem-vinda, tá? Essa é a minha missão de alma. É contribuir como eu posso, com a habilidade que eu tenho com o mundo. Sandra, a gente só contribui com o mundo sendo terapeuta? Não. Você contribui com o mundo fazendo com amor o que você sabe fazer. Se você é uma mãe, seja uma boa mãe. Boa mãe não é aquela que faz tudo, não, tá? Isso é bom falar. Se você é um engenheiro, médico, psicólogo, se você é um jardineiro, um cozinheiro, uma boleira, se você é um mecânico, faça o melhor que você pode com amor. Dessa forma você contribui com o mundo, tá? E assim a gente constrói um mundo muito melhor. Então, assim, se tocou o seu coração, me chama, vamos começar o seu processo de cura, a sua jornada, a sua caminhada, tá? E assim, um entendimento que eu me lembrei aqui que é importante trazer. Algumas pessoas me falam assim, Sandra, como que eu sei que eu preciso fazer uma constelação ou uma mentoria? A constelação, encare ela como um procedimento cirúrgico. Como se você tivesse com uma dor hoje muito forte no peito, né? Uma ferida emocional que está sangrando, está inflamada, que está precisando ali dos primeiros cuidados. Aí você vem para a constelação, é emergencial. Você deu uma melhorada no seu quadro, porque ela vai te dar uma melhorada emocional, você vai se fortalecer, aí você vai para um processo. Vem para uma mentoria, para o método solar, para o desafio da gratidão, porque daí você vai começar o seu processo de reabilitação. É como se a constelação fosse a cirurgia, e as mentorias e os outros processos terapêuticos fosse a reabilitação, aquele processo que a gente faz depois da cirurgia, sabe? De recuperação, de ter uma alimentação, às vezes de precisar fazer uma fisioterapia, né? Então, é isso. Mas não existe uma ordem, tá? Se você quiser começar pela mentoria, venha pela mentoria. Se você quiser pela constelação e você está preparado, venha pela constelação. Mas assim, de forma simples, trazendo para você, seria isso. Um é um processo mais cirúrgico, pontual, o outro é um processo mais de reabilitação. Mas ambos são processos terapêuticos que vão contribuir com você. E todo processo terapêutico é um processo de autoconhecimento. Você não busca só conhecimento lendo um livro, muito pelo contrário, porque o livro, talvez você nem entenda o que está ali, talvez você leve muito tempo para entender. Eu tenho livros que eu precisei ler 5, 6, alguns eu já li 7 vezes para eu entender. Por quê? Em alguns momentos a ferida era tão grande que o óbvio não conseguia ser percebido por mim. Então, às vezes, a gente precisa o quê? Na maioria das vezes, é se conhecer. Aí você se conhece, você começa a ler um livro e o livro dá sequência no seu processo de cura, porque daí fica fácil você entender o que os livros terapêuticos trazem para você, tá?
A Vera diz que assiste sempre as lives, todos os dias. Fico muito feliz, Vera. Seja muito bem-vinda, tá? E eu faço com muito carinho, eu faço as anotações, eu preparo tudo direitinho para trazer de forma simples para vocês. Porque quando eu comecei o meu processo de cura, eu achava tudo tão difícil. O pessoal falava umas palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu falei, gente, da onde vem isso? O que é isso? Então, eu busco trazer as coisas de forma simples para que todos entendam. Pessoas que têm mais estudo, menos estudo, pessoas que estão muito machucadas emocionalmente, pessoas que estão pouco machucadas, homens e mulheres, todas as idades. Então, eu fico feliz de saber. Então, Janaína, terapia holística, ela é toda particular. Aqui, pelo menos em Brasília, né, no Distrito Federal, eu não conheço nenhum convênio, nenhum plano de saúde que tenha terapia holística, tá? Então, todos os meus atendimentos, eles são particulares, mas você pode pagar no cartão de crédito, você pode parcelar, você pode pagar à vista, se você quiser. E, gente, já que a Janaína fez essa pergunta, é importante falar o seguinte, eu falo do Distrito Federal, mas todos os meus atendimentos são como? Online, tá? Então, não importa onde você esteja, se você se identificar comigo, me manda uma mensagem, vamos marcar, vamos conversar. Você pode fazer o atendimento no conforto do seu lar, aonde você quiser. Basta você ter um telefone, você não precisa nem ter computador, tá? É tudo muito simples. Você tem um aparelho de telefone, tem internet, nós podemos fazer o atendimento terapêutico e eu te garanto, é um atendimento terapêutico profundo que vai contribuir muito com você, com o seu processo evolutivo, tá? Ó, a Nilzete falando assim, gente, eu faço o método solar com a Sandra. Hoje eu posso dizer que minha vida está sendo transformada, está sendo maravilhoso. Antes nada tinha sentido, agora nem pareço ser a mesma pessoa. Que bom, Nilzete, mas tudo isso também porque ela tá seguindo a metodologia, né? Ela tá fazendo os exercícios, porque o processo de cura, ele é assim, tem que ter exercício, não basta você ficar me ouvindo, tá? Tem que ter ação e ela tá fazendo, ela está comprometida com ela. Eu gosto de falar assim, ó, a gente quer um corpo mais bonitinho, né? Bonitinho no sentido de fortalecer, porque assim, eu tenho 45 anos. Eu não vou mentir para vocês, eu tive recentemente um pequenino acidente, torci o pé, não pude malhar por 45 dias. Gente, eu tô sentindo uma dor na lombar tão grande, por quê? Porque eu parei de exercitar o músculo do meu corpo, e é o músculo que fortalece, né? Antes eu não tinha dor nenhuma, então quando eu saio daqui da live, que eu tô sentada com vocês, nossa, eu vou me esticando aos poucos assim, e olha que já tem 2 semanas que eu voltei para os meus exercícios, mas ainda não tá legal, eu sei que é um processo. Para que eu tô contando isso para vocês? Para vocês saberem que com as emoções é assim também. Eu gosto de brincar, fazer uma analogia que fica mais fácil de entender. As suas emoções têm músculos e os seus músculos estão, né, descuidados. Então, quando você vai se curando emocionalmente, leva um tempo para você fortalecer as suas emoções. É como ir para academia, leva um tempo para você ver que tá dando efeito, que tá dando resultado. Mas se você se compromete com você e faz os exercícios do mesmo jeitinho que o personal lá na academia manda você fazer, ó, tantas sessões de tanto, né? Se você faz os exercícios emocionais que eu peço para vocês fazerem, você vai se fortalecendo emocionalmente. E daí você vai vendo que o seu músculo das emoções, ele fica forte. Não dói mais, sabe? Eu sei que vai passar essa dor na coluna. Por quê? Porque quando lá atrás eu comecei a fazer exercício, eu fui fazer porque eu tinha muita dor na lombar. Depois da minha segunda gestação, que tem 5 anos, nossa, minha coluna ficou muito mal. Durante a gravidez eu engordei muito, sabe? Mas enfim, depois que eu comecei a me exercitar, depois de alguns meses, eu não sentia mais dor na coluna, não sentia mais. Então eu sei que para eu ficar com a coluna bem, eu preciso fazer exercício todos os dias. Como eu tive esse problema e eu não fiz exercício por 45 dias, a dor voltou.
Então agora leva um tempo para essa dor ir embora, tá? Mas então o que eu quero trazer de analogia para você? Cure as suas emoções, você vai se fortalecer, você vai deixar de sentir dor. É um processo, né? É um caminho, mas vai dar resultado. Hoje a minha coluna tá doendo menos do que estava doendo há 10 dias atrás, que foi quando eu comecei a fazer os exercícios. Então, amanhã vai doer menos, depois da manhã vai doer menos, até que a dor vai desaparecer. Então, a gente precisa se fortalecer. Obrigada, a Nilzete falou que está muito feliz com o meu trabalho, que eu sou uma boa profissional. Obrigada, Nilzete, maravilhosa. Fico muito feliz. Então é isso, pessoas queridas, Maria, Zelma, todos vocês que entraram depois, eu tô finalizando a live, mas ela vai ficar salva, tá? Assista a live, deixa o seu coraçãozinho, salva essa live, escreve uma mensagem para mim, assim você me ajuda a levar essa mensagem mais longe, nós podemos despertar mais pessoas para que a gente construa um mundo muito melhor, tá? Ó, um beijo, fiquem bem, contem comigo. Eu esqueci aqui, só um pouquinho, a Nilzete falou e depois... a Janaína. Janaína, se você quiser falar comigo, se você quiser agendar um horário, me manda uma mensagem, tá? Vera, todos vocês, homens e mulheres. Eu falei que eu tenho mentoria só para mulher, mas eu tenho a mentoria sistêmica que serve tanto para homem quanto para mulher, tá? Como eu disse, aqui eu incluo todo mundo, aqui eu não excluo ninguém, tá bom? Então é isso, bom dia, fiquem bem, reflitam sobre tudo que eu falei aqui, tá? Isso vai trazer, sim, um despertar de consciência, uma luz no fim do túnel para sua vida. Um beijo grande, gente.